Fala galera, beleza? Sou o Felipe, proprietário da oficina X-Gold. E eu sou a Érica, esposa do Felipe e gestora da X-Gold. Galera, hoje nós vamos falar sobre metas, um assunto importantíssimo dentro da oficina. Eu acho que é o que te norteia para você atingir seu objetivo, chegar onde você quer chegar. Mas para isso vocês vão ter que ter feito o exercício dos vídeos anteriores aí, primeiro, lá fazer o organograma e o processo. Por que eu falo isso, galera? Assim você consegue olhar para o setor, a quantidade, a capacidade que cada setor pode produzir para você definir a sua meta. Vamos lá, por exemplo, assim que você definir o quanto que você deseja faturar esse mês, né? Seria a sua meta. Mas até uma pergunta recorrente lá que a gente recebe bastante. Quanto você cobra por peça? Quanto que você fatura por mês? Eu acho que essa pergunta ela é um pouco irrelevante, porque imagine só, se eu falo, eu cobro R$ 1.000 a peça, né? Mas se me custa 990 para executar essa peça, né? Então, assim, a gente tem que ter meta tanto de faturamento quanto de despesa também. Porque às vezes a gente toma até algumas ações para melhorar, né? Achando que vai melhorar, porém essas ações acabam custando mais Porque, do que assim, você deseja faturar. as outras oficinas, né, assim, por exemplo, se pegar a nossa oficina e a do bairro, eles pegam uma média, né, liga na outra oficina mais próxima para saber o quanto que ele vai cobrar, e não é assim que dá a precificação do serviço, né? Tem que saber, assim, a precificação ela se divide em três pilares, né? Quanto custa para você executar aquele serviço entre produto e mão de obra? Em seguida, você vai colocar impostos e taxas que você tem ali, comissões dentro do Que não são serviço. poucos, né? Porque se for parar mesmo para fazer esse cálculo, que depois que a gente começou a fazer, foi quando a gente viu, né, o tamanho da despesa que a gente tem, né? Sim, depois desses dois números, a gente vai colocar o seu custo fixo dividido por peça. Isso é importante você ter meta, porque assim, se sua meta são fazer 100 peças, né? Você tem que dividir seu custo fixo por as 100 peças. E se você não bate a meta, quanto menor o número de peças feitas, maior fica o seu custo fixo por peça ou por carro ali. E por último, ali você define sua margem de lucro desejada. Então, a precificação é composta por esses quatro fatores: custo por serviço, taxas, impostos e comissões. O que sobrar ali, você vai pagar o seu custo fixo e em quarto ali você vai colocar a sua margem de lucro desejada ali e vai ter a precificação por peça. Mas assim, nós somos especialistas em executar o serviço, né? São coisas que a gente aprendeu com uma consultoria financeira, no curso de gestão financeira. Então, assim, não são coisas que a gente vai ensinar a fazer aqui. Eu acho que se você deseja ter esses parâmetros, é bom você procurar uma consultoria financeira, né? Uma instituição. A gente eu já fiz vários cursos, mas o que ajudou bastante a gente foi o Sebrae, então eu indico bastante. Tem Às até vezes cursos de graça, né? Gratuitos, tem né? muitos cursos de graça. Como eu disse Então nos não tem outros vídeos, desculpa, né? eles eles estão procurando mais pessoas que querem fazer do que pessoas querendo É. fazer. Então, assim, vamos lá. Como a gente vai falar sobre meta, mas é importante a gente começar por esses tópicos aqui para trazer mais clareza. Mas, assim, por exemplo, depois que você definiu o número de peças que você quer fazer naquele mês, né? Então você tem que ter estratégias de venda para executar aquela quantidade de peça, mas também tem que ter a realidade se o seu time consegue executar essa quantidade de peças que você desejou vender, porque às vezes você deseja vender, consegue vender, mas não consegue entregar. Por isso a importância lá do organograma, que você consegue olhar por cada caixinha. Por exemplo, eu quero vender 100 peças esse mês. Lá a preparação e a pintura consegue executar essas 100 peças. Se são 100 peças, são 25 peças por semana. São uma média aí de 5 peças por dia, né? Então, assim, quantas pessoas precisa colocar para executar essas 5 peças? E olhando para isso, você consegue enxugar o time, otimizar. Quando você enxuga, você diminui o seu custo e aumenta ali sua margem de lucro. Em seguida, se eu quiser vender 100 peças, eu tenho que desmontar, montar e polir essas 100 peças. O time que eu tenho hoje consegue desmontar, montar, polir essas 100 peças. Você consegue olhar dentro do seu organograma se as pessoas que estão lá conseguem executar essa quantidade de peças que você almeja vender. E aí você, ah, lá no processo, né, se você não treina seu time, define quantidade de peças que eles conseguem executar com Se não qualidade. tiver esse sistema organizacional, no caso, né? Porque eu acho que é a maior dor, né, das oficinas. Sim, por isso que a gente pede, né, para fazer o primeiro exercício dos outros dois vídeos que a gente já colocou, né, que é o organograma e os processos,
Porque senão você tem o desejo de fazer, executar essa quantidade de peças, você começa a colocar pessoas lá dentro Você só quer. e acaba contratando errado, colocando qualquer pessoa por causa de uma ambição, e você, conforme vai colocando mais pessoas, vai aumentando o seu quadro, o seu custo. Então, às vezes, menos é mais, né? A gente fala, né? Porque, assim, foi aquela regrinha que eu fiz, né? Tem o valor que você vende, o valor do custo, e o que sobra aqui é lucro, certo? Valor da venda, valor do custo, esse que sobra é lucro. Se você começa a colocar muito burocracia aqui para executar pessoas ou produto, vai comendo ali toda a sua margem de lucro. E às vezes, se você não enxerga, tá? Se você não para fazer conta, o custo acaba ultrapassando aqui o seu valor de venda. Quando você não para fazer a sua precificação, imagine que... Quando você vê, você já tá todo enrolado, de conta, de carro, de... Eu lembro que isso aconteceu lá no comecinho, na minha outra oficina. Minha precificação era com base do vizinho, né? Quanto que o vizinho cobrava, eu cobrava a maioria. mesma coisa, um pouquinho mais. E eu não percebia, eu tinha a sensação, né? De quanto mais cheio estava a oficina, mais desesperado eu ficava. Porque imagina Ao que invés de ficar feliz, você ficava desesperado sem né? saber, Em né? pânico. Porque imagina que cada uma peça ali me tomava 20, 30 reais. Se eu vendia na época lá, eu vou contar, tá? Mas era 270 reais. Fica vermelho, vai. Há 15 anos atrás, e talvez me custava 300. E aí cada e uma você peça não que eu sabia. executava eu me endividava em 30. Nossa. E aí a longo prazo isso vai virando uma bola de neve. E às vezes acontece muito com os outros donos de oficina. Pô, eu trabalho, recebo, né? E cada vez quanto mais eu faço, mais eu me endivido, porque você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer a sua Não vê a precificação cor e do colocar a dinheiro. sua margem de lucro desejada Você ali, tá né? falando aí quando você fechou, quando você desistiu? Da primeira vez quando Da eu primeira vez desisti. que não existia nem X-Gold, né? Sim, Era outro. Assim, eu Qual que é o falo que a nome? oficina chamava Concept Car, mas não tinha Chique. placa na frente, não tinha razão social, não tinha nem CNPJ, E você era o nome que eu trabalhava inventei na minha cabeça. na sua cabeça? Mas como você trabalhava? Sem camiseta? Era uma delícia, era sem camiseta, tomava umas cachaçinhas durante o serviço, era bem organizado, né? Mas Gente do céu. Era assim, churrasco todo dia, toda semana? todo final de semana era churrasco e o negócio só Cachorro rolando na degringolando. oficina. Tem que Cachorro. ter um cachorro, toda boca tem que ter um cachorro, Toda né? boqueta tem que ter um cachorro, E viu, tinha gente? dois. Dica valiosa. Essa experiência, acho que todas as Aprendizado, né? experiências são aprendizado, né? Tipo, Com certeza. tem um ditado que fala, ou você acerta ou você aprende, né? Então, se você não levar aquilo como um erro, assim como um aprendizado, você vai evoluindo, né? Então, Exato. tem coisas, principalmente se a gente não tem instrução, a gente tem que pagar com a carne, né? Tem que pagar ali na dor. Então, vamos lá, galera, falando sobre meta. Define quanto que você deseja vender, quanto você deseja ter de lucro, Quanto que você pode, né? quanto o seu time consegue executar, né? E aí com o organograma você consegue olhar a caixinha, pô, preciso colocar uma pessoa aqui, preciso colocar, pô, eu desejo vender isso, mas não estou conseguindo atingir esse número de venda. Assim, eu preciso trabalhar aqui mais no marketing, venda. Pô, tô conseguindo trazer os carros para dentro, mas não tô conseguindo entregar. Mas tá travando aonde? É na preparação, é na pintura, é no polimento. Eu preciso colocar uma pessoa aqui, eu preciso treinar o meu profissional para ele executar de forma melhor e mais rápido. Então, assim, com o organograma e as metas claras e definidas, você consegue tomar ação para atingir o seu objetivo. A maioria das pessoas não olham, né? Eu fiquei por muitos anos sem olhar para os números, e olhar para os números dói. Dá uma preguiça. Esse era seu medo, na verdade, né? É tipo um paradigma, né? Porque assim, não é um modus operandi da área, né? Principalmente quando a gente começa lá de baixo, né? Se Não é você comum. começa, por exemplo, é que eu falo, né? Às vezes o cara é um gestor de empresa, ele nunca colocou a mão na massa. E ele decide montar uma oficina, ele tem muito mais probabilidade de dar certo do que um cara que é um baita profissional e quer montar o espaço dele. Porque o negócio, eu falo assim, a X-Gold é uma empresa. O que a gente vende é funilaria e pintura. A gente não é mais uma funilaria e pintura, a gente é uma empresa. Então, a empresa tem que ter gestão, né? E a meta faz parte da gestão. Quando você não olha para os números, você fica ali numa zona de conforto. E na zona de conforto não tem nada lá. É uma merda a zona de conforto. E quando você olha para os números, começa a doer. E a gente só começa a tomar ação quando dói. Falam assim, que a zona de conforto, ela é muito gostosa. Mas lá não tem nada.
Sim, e a gente, quando olha para os números, sente as dores e vê onde a gente precisa mexer, melhorar ou mudar. É que eu sempre falo, se não mudar, não muda, se não melhorar, não melhora. Exato. Aqui eu tô com a apostila na mão, né? Você escreveu e tá aqui. Como ficar na frente. O título é Como ficar à frente de 90% das oficinas sem gastar nada, né? Tá aqui, metas. Você tá falando aqui para ter Só metas. para reforçar o título, né? Todos os vídeos que nós estamos fazendo aqui é como deixar sua oficina na frente de 90% das oficinas sem gastar nada. Essa é a dica que a gente está dando aqui. Você não precisa gastar Não vai nada. gastar nada. Você precisa tomar ação. Se faltar sabedoria, conhecimento aqui, né? Você pode procurar vídeos aqui. No YouTube tem bastante vídeos, né? Explicando. Se você tiver dificuldade de executar vendo o vídeo, tem algumas instituições. Algumas são de graça, outras são bem baratas. Então, assim, ficar na frente de 90% da piscina sem gastar nada ou bem pouco, tá? E a gente tem a gente escreveu aqui na nossa apostila, né? Tem uma apostila que além de processo, que a gente tirou do manual que a gente precisou criar quando a gente tirou o IKEA, né? A gente colocou vários capítulos aqui falando sobre gestão. Quer ler um pouquinho sobre meta? Tenha metas claras e específicas, sejam de redução de despesas, meta de faturamento, quantidade de peças e carros feitos por mês. Dessa forma, você poderá analisar se o desempenho foi bom ou ruim e, assim, tomar as medidas necessárias. Através de metas, você poderá ter parâmetros para saber atitudes que precisará tomar para atingir o seu objetivo. É exatamente o que a gente estava falando aqui. Sim, é porque a gente muitas vezes define meta, né? Só tem a meta de faturamento, né? E às vezes a gente nem define meta. Aí a gente pergunta pro profissional, e aí, esse mês foi bom ou foi ruim? Ele não tem parâmetro de falar se foi bom ou se foi ruim. Falar, esse mês, se aparentemente foi fraco, foi ruim. Se aparentemente a oficina tá cheia, foi bom. Mas assim, eu falo se o mês foi bom ou foi ruim, se a meta foi 10 e a gente fez 12, o mês foi bom. Tô arredondando os números aqui, tá? Se a meta era 10 e a gente fez 8, o mês foi ruim. Então, quando você define meta, você consegue definir se o mês foi bom ou ruim, né? E, como eu disse, a gente olha mais só para a meta de faturamento. A oficina, a atividade de funilaria e pintura, ela custa muito caro para executar. O custo é muito alto. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você se olha para a meta de faturamento, o custo pode atropelar o seu faturamento. Fácil, né? Então, você... É uma área que é muito arriscada, assim. Como custa caro, a margem de lucro é baixo, para você se endividar é 2 palitos. Então, é que eu falo, assim, por exemplo, para você fazer 60 mil por mês numa funilaria, é muito fácil. Poucas pessoas, não precisa se matar, é muito fácil. Mas para você gastar 60 é muito fácil também. Então, tem sempre que olhar custo fixo, né? Que é aluguel, água, luz, internet, telefone. O custo operacional, que são os funcionários, mesmo os que são comissionados ou os que recebem fixo por mês, a gente divide lá por hora, né? Por exemplo, o salário do polidor, a gente divide por hora e quantas horas ele demora para fazer aquela peça, isso vai incluir no valor da peça, né? Nós temos até um sistema que faz isso pra O gente. sistema já executa tudo isso pra gente hoje, e assim, antes a gente fazia na caneta. Então, assim, é que eu falo, assim, por exemplo, se você começar já fazendo na caneta, já é uma baita evolução. Você já tá na frente de 90% das outras oficinas, tá? É. E em seguida você procurar um sistema. Hoje o sistema a gente usa um sistema que a gente mesmo elaborou, partimos de um Excel, né? Sim. E aí a gente primeiro colocamos os produtos lá, né? Colocamos o valor bruto por produto. E aí ele dava a quantidade de ml, né? Aplicado na peça, que a gente coloca na nossa OS. E depois a gente foi colocando ali a mão de obra, depois a gente foi colocando, aí tava lá o nosso CSV, né? Eu que quando comecei, de verdade, quando eu olhei para aquela planilha, eu falei, o que é isso? Meu Deus do céu, tô perdida. Realmente estava perdida. Mas aquilo que parece um bicho de 7 cabeças, eu acho que foi questão de uma semana, não é porque eu sou a espertona, é porque eu comecei a entender qual que era o sistema que rodava na oficina. Então, se você está pintando o carro, ou se o funcionário que está usando certo tipo de produto, massa, primer, ele colocar aquele valor lá, é só lançar, o sistema vai te dar tudo calculado já. Né? E é uma coisa assim, vamos se dizer que parecia um bicho de 7 cabeças, é simples de fazer, não tem segredo. É só você ter os números.
né? Você captar esses números da rotatividade dos carros que entraram dos serviços, né? E lançar lá que ele vai te dar uma... Não é margem, ele dá um número exato, né? Sim. Tanto de Falando em carros, bicho de sete peças. cabeças, né? Eu comecei ali, se for olhar pelo organograma, de baixo para cima, né? Da pirâmide. E Bem de baixo, né? tudo para mim foi um bicho de 7 cabeças. Nossa, eu tinha muito medo de fazer. Pô, mexer em um sistema. Não, Hoje a ele já gente falava, tem eu não sei um fazer sistema de nada no Word, não gestão, sei fazer né? nada no Cadastro, Excel. cadastro de cliente. Bom, é que gera o orçamento ali, a OS e tal. Eu falo, mano, eu não sei nem ligar o computador, a gente faz no tablet, né? E, pô, alimentar uma planilha de Excel. Você é louco, Deus me livre, que é isso? E, cara, tudo assim, seguir um processo, a limpeza e organização, que foi a maior dor da gente consertar lá na oficina, né? Implementar o 5S. E hoje a gente faz tudo isso, cara, de forma automática, ao pé nas costas. Eu acho É que é a mesma natural. coisa de você começar a dirigir, né? Pô, tem que apertar a embreagem, acelerador, o freio, olhar, colocar a marcha, dar seta. Parece que é uma loucura e às vezes hoje você começa a dirigir, e às É vezes só você tá em um começar, lugar né? e nem percebe que já tá em outro. E eu falo assim, que o medo paralisa, né? E eu coloquei uma meta pra mim assim, né? O medo, ele é uma linha no chão. Uma linha assim, ó. Uma E linha se você esticar tênue. uma fita crepe no chão. E aí você fica paralisado ali olhando para aquela fita crepe. Cara, é só colocar o pé do outro lado. Aqui agora o que a gente tá fazendo, a primeira vez que a gente veio gravar aqui, quando a gente chegou, eu pensei em fingir um desmaio, né? E falar que eu tava passando mal. Pô, é foda, é bem... E hoje? Dormiu É, até mais tarde, tá um né? pouco melhor, mas não tá fácil ainda. Porque assim, acho que tudo vem com o treino, né? É. Habilidade, né? Repetição e tal. Mas assim, é o primeiro passo que tem que dar. Só tem que fazer. Fazer. É só fazer. Ah, é tão simples assim, cara, só começa. E faz errado, né? Que É, é faz mais errado, que gostoso, é você vai mais fácil, depois aprender. você melhora e É evolui. assim que aprende, errando muito. Galera, resumindo aqui, falando sobre meta, tá? Como eu disse primeiro, faça os exercícios dos outros vídeos lá. Monte seu processo para você definir tempo por cada serviço executado dentro do processo. Depois você faz o seu organograma para você olhar onde você precisa mexer em cada caixinha para você atingir seu objetivo, no caso, que é a meta, né? Defina a meta de faturamento, mas não se esqueça e não para de olhar todos os dias para a sua meta de despesa. Despesa operacional, despesa dos seus custos fixos, sempre que você puder conseguindo enxugar e diminuir, tá? Porque é o que pode ser a maior, o que tá pegando, né? O que tá dando errado, né? As despesas comendo todo o lucro e aí você não vê a cor do dinheiro, por isso que você não consegue, sei lá, comprar nada, ter nada. Porque você tá num ciclo ali vicioso, né? Que você não sabe quanto você ganha. Na verdade, você sabe quanto você ganha, mas você não tem lucro. E aí as pessoas às vezes Não nem sabe sabem, né? quanto gasta. É, não Né? sabe quanto que gasta. É assim, assim, uma coisa que é bem importante também, depois que você definir a sua meta da empresa, define uma meta pessoal para que a sua empresa realize o seu sonho da sua meta pessoal, né? Nós já tivemos várias, né? Porra, E a gente conseguiu concluir as nossas metas pessoais através das metas que nós batemos da empresa, né? da empresa também. E, gente, novamente aqui falando e reforçando, olhe para os números, olhe para as despesas. Como eu disse, funilaria, oficina de funilaria e pintura, às vezes eu falo que quem tá de fora acha que é uma ilusão, né? Ver a oficina cheia, fala, nossa, imagina, 1.000, né? Quanto esse cara não ganha, tal. Até o colaborador que trabalha para você, vocês vê muitos ali saem para montar o seu próprio negócio, porque ele fica fazendo conta ali de quanto entra, mas não faz conta de quanto sai. Como eu disse, você fazer 60 mil por mês numa funilaria é muito fácil, mas você gastar 60 mil é muito fácil também. Nós já trabalhamos com custo operacional muito maior que isso, né? E olhar para esses números traz bastante norte para a gente. Né? Hoje nós estamos em outra realidade, né? Eu estou falando esse número que eu acho que é mais ou menos a média, né? Das oficinas aí do Brasil, mas
foi olhando para esses números, definindo meta que a gente foi crescendo passo a passo, um passo de cada vez, E né? se a gente não conseguisse enxergar os números, quando a gente fala, né? Se a gente não olhar para números, se a gente não fizer não tiver esse controle, você não vai conseguir progredir. Você não vai sair do lugar. E quando eu falo, não que você tem que ser mão de vaca, economizar e tal, sempre quando eu falar para você olhar para os números, né, e para os números das despesas, não vai economizar na mão de obra, colocar uma mão de obra barata, colocar 2 caras ruins para fazer o trabalho de um bom, Para pagar tá? barato. Não economizar em produto, tá? Que o produto é que vai te dar maior qualidade, acabamento, garantia, durabilidade no seu trabalho ali, né? Seu Na sua serviço. peça executada. Então, assim, reduzir na medida do possível sem perder a qualidade. Tudo que você for investir em ferramenta, cara, é um baita investimento. Às vezes você vai colocar, eu falo, né? Ferramenta, você vai colocar um ciborgue de mesa lá, gasta 50 pau numa ferramenta que você vai usar esporadicamente. A não sei que você vai usar isso rotativamente. Mas assim, sempre olha pro ROI do negócio, tá? O ROI é o retorno do investimento. Por exemplo, eu vou colocar um cara pica, que o salário do cara é 10 pau. Mas quanto esse cara me traz de retorno? Eu vou usar um material da maior alta qualidade aqui. Eu até dei uma dica lá no vídeo sobre o produto lá, como você usar tem de mais topo de linha sem gastar nada. Mas eu vou usar esse produto aqui. Quanto ele vai me trazer de retorno, né? Eu vou investir em tal ferramenta, X, uma ferramenta que eu vou ter rotatividade, eu vou agregar mais um serviço dentro da minha oficina que vai me gerar um X de lucro. Quanto que eu vou investir nessa ferramenta e quanto ela vai me trazer de lucro? Então, despesa não é só para você cortar e começar a perder a qualidade ou perder produtividade. Sempre olhando qualidade, agilidade no caso produtividade, né? Então você pode colocar a grana Tem que desde saber usar. que ela te traga retorno, né? Sempre tá Sim. olhando para o retorno que o profissional e o produto vai te trazer a ferramenta também. Boa. Galera, eu acho que é isso então, sobre metas, tá? Bora vender. Inclusive a gente vai fazer um vídeo falando sobre marketing e vendas aqui. Se sua meta aí falta vender para você atingir sua meta, vê o próximo vídeo. Pega umas dicas lá pra gente bater a meta. Então acho que é isso sobre metas. Se ficou alguma dúvida, deixe uma pergunta aqui. Deixe uma pergunta lá no nosso direct do Instagram, a gente vai responder vocês. E eu acho que é isso, né? Então é isso, galera. Tamo junto e é nóis.